Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando no seu lar mais um dia. Isso mesmo, todas as terças, quartas e quintas-feiras às 20 horas nós estamos por aqui. Meu muito obrigado a você que já sentou do outro lado da bancada como convidado. Isso mesmo, e você que ainda há de vir, o meu muito obrigado antecipadamente. Se não fosse vocês, nada disso seria possível. Papai do Céu tem sido muito bom conosco. E chegar agora próximo aos números de 100 mil, lá no Instagram e aqui no YouTube, né? No YouTube a gente está acompanhando aí, seguindo, né? Vocês também, né? Os comentários, seguindo aí os likes. Então se inscreve, compartilha, comente para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, ser vida em outras vidas. Se não fosse isso, a gente não teria conseguido chegar tão longe. Cada vida que senta nessa bancada inspira outras. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre. Vindo para o Bate-Papo 2! Boa! Estamos aqui com o doutor Tiago Prado, grande delegado de polícia e agora, atualmente, como vereador por Maceió. Boa noite, doutor. Boa noite, Claudinho. Satisfação imensa estar aqui pela segunda vez, né? O bom filho a casa torna. Boa! E, assim, feliz por ver o crescimento do DDI Podcast, né? Eu tive num outro estúdio e a gente está vendo aqui agora um estúdio estruturado, belíssimo, personalizado. Então, assim, meu amigo, tá de parabéns. Fico muito feliz por ver esse seu crescimento, meu irmão. Conte conosco sempre. Coisa boa, coisa boa. Uma honra, né? Tê-lo aqui. A gente bateu um papo. Antes estávamos você ter acompanhado a gente, né? Ter acompanhado o nosso sofrimento, um pouquinho da nossa dor. A gente estava no estúdio alugado, que fomos muito bem recepcionados. Entretanto, aquele que casa, quer casa, né? Meu pai dizia. E aí aumenta as responsabilidades. E hoje a gente está no nosso estúdio próprio, né? Você acompanhando a gente na segunda semana de bate-papo. Isso mesmo. Segunda semana estamos aqui. Papai do Céu continue te abençoando. E tudo isso é possível por causa de você. Doutor Tiago Prado, a gente, naquele primeiro bate-papo, falamos, né? Sobre muita coisa, sobre quem era o senhor, como iniciou aí a carreira na vida jurídica e aí se tornar delegado. O senhor falou muitas coisas boas, bacanas, que inspirou tantos jovens, né? Tantas jovens. Entretanto, o senhor falou também de um propósito, que era, e a gente falou aqui em off, que ardia aí no coração do senhor em ser, possivelmente, um futuro vereador. E hoje o senhor é vereador pela nossa capital. Como é que tem sido isso? Então, Flávio, foi uma satisfação muito grande, né, cara? Eu sou servidor público há 17 anos. E na atividade policial, como delegado de polícia, a gente observa que muitas vezes a gente enxuga gelo ali, né, na prática. A gente investiga muitos homicídios, mas a gente não identifica a causa dos homicídios, que é o tráfico de drogas, desigualdade social, ausência de políticas públicas. E ali, enquanto delegado de polícia, a gente não consegue agir, só consegue investigar, fazer o trabalho, né, que é a atribuição da Polícia Civil, que é promover a investigação, identificar a autoria do crime e efetuar a prisão. Quando, na realidade, a causa do problema ela persiste muitas vezes. E então, como político, a gente consegue identificar essa causa e trabalhar em cima dessa causa para fazer com que mais vidas sejam salvas, e não com o uso de arma de fogo, com operação policial, numa outra vertente de trabalho, que é cuidando das pessoas. Então, assim, isso é uma atividade bem gratificante, apesar da política ser muito mal vista. Eu também, eu sou um cidadão comum, não sou de berço político, não tenho um familiar nenhum na política, sempre fui um grande crítico à política, né? E hoje a sociedade vê com maus olhos a política. Porém, é um instrumento de maior transformação social, né? Então, se a gente não participa do processo político do Brasil, do país, deixa na mão dos maus, evidentemente a gente não vai colher bons frutos pela política. Então foi por isso que eu resolvi me envolver no processo eleitoral, levantamos a nossa bandeira de segurança, uma Maceió mais segura para todos nós, e aí acabou que conectou a população e, felizmente, né, com a graça de Deus, fomos eleitos e estamos lá desempenhando a nossa missão. Coisa boa. O senhor tem sido combatente em muitas das suas atuações, tem sido notórias aí nas redes sociais. A gente vê hoje o estado de Alagoas, de certa forma, saiu dos índices de criminalidade, mas o senhor bem ressalta nas redes sociais, e não só o senhor, mas como alguns outros também combatentes da criminalidade, que também são delegados e atuam no âmbito da política. Como é que o senhor vê hoje o estado de Alagoas nesse âmbito? Eu acho que eu reconheço um esforço grande por parte das forças de segurança. Os policiais alagoanos são policiais abnegados, excelentes profissionais,
Porém, a quantidade de problema, ou seja, de criminalidade, é maior do que o nosso efetivo e da nossa capacidade. De outra, a gente ainda tem um fator que aplica um nível de dificuldade muito grande para o controle da criminalidade efetivo, que diz respeito à impunidade. Essa impunidade é alimentada por um sistema prisional que não funciona a contento, alimentada por audiência de custódia, alimentada por uma legislação penal muito benevolente a vagabundo, né? O criminoso hoje ele não teme mais a polícia porque sabe se for preso ele vai ser solto no outro dia na audiência de custódia. Então o criminoso ele teme o faccionário do outro lado, né? Porque sabe que se descumprir a regra ali ele vai ser assassinado. Agora da polícia hoje ele não teme mais, essa é a realidade, né? Certo dia, Flávio, para você ter ideia, nós prendemos dois indivíduos autores de um crime de latrocínio, isso lá em Maceió, ano passado. Simplesmente quando eu coloquei o cara na cápsula de contenção, no xadrez do Camburão, né, como é mais conhecido, o cara perguntou quando era a audiência de custódia dele. Eu falei, amanhã você vai para a audiência de custódia. Ah, beleza, que então eu só fico preso até amanhã, né? Veja bem, olha o que está na consciência do cidadão. Ele cometeu um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, tirou a vida de um motorista de aplicativo e já estava na esperança de sair no outro dia da audiência de custódia. Felizmente, esse crime é um crime gravíssimo, né? Existiam evidências robustas da autoria dele, nesse caso em comento, e o juiz decretou a prisão preventiva. Mas a nossa preocupação é essa, que o bandido sabe que uma vez preso, no outro dia, ele está posto em liberdade na audiência de custódia, e isso vem alimentando o sistema de criminalidade aqui no país, e em especial no nosso estado de Alagoas. A gente vê muitos jovens, e hoje, né, as músicas, elas tomam outro norte e trazem uma outra conotação. Inclusive artistas, digam-se de passagem, que alguns acreditam ser faccionados. E o senhor tem sido combatente também contra esses artistas, em possíveis apresentações financiadas pelo poder público, né? Por prefeituras. Como é que o senhor vê essa atuação do senhor e também dos seus colegas, e também a liberdade de expressão, diga-se de passagem, quando surge aí os defensores? Perfeito. Flaudizo, nós como conservador, pai de família, policial de formação, eu vejo com maus olhos quando artistas ou pessoas que se dizem artistas passam a propagar em suas letras musicais que o crime organizado é legal, que o tráfico de drogas é um caminho bacana e acabam cultuando, né, e venerando o crime organizado, em especial as facções criminosas, né, o que estamos falando aqui. Isso é extremamente maléfico, pois para aquele jovem em formação, ele passa a compreender que ali é um caminho legal a se seguir, que um traficante é um herói da comunidade, né, que ele é visto como um salvador daqueles que vivem sob a opressão do Estado, e não é. A verdade é que o tráfico de drogas e as facções criminosas são responsáveis por aproximadamente 90% dos homicídios nesse país. E, além disso, responsável por disseminar a droga e destruir inúmeras e inúmeras famílias brasileiras. Então não há como a gente romantizar a bandidagem, romantizar o crime organizado através das letras musicais, fazendo com que o nosso jovem seja induzido a erro numa chamada narcocultura. A gente tem que seguir na contramão disso aí, tanto combatendo o crime, né, através das forças policiais, através do sistema de justiça criminal, como também impedindo que esse crime faça com que os jovens acreditem que ali é um caminho bacana, através da narcocultura. Então, da mesma forma que a gente combate o crime, né, utilizando a mão forte do Estado, a gente tem que combater essa cultura perversa que tenta fazer com que o crime seja visto com bons olhos pela sociedade. Bem ressaltei e ressalto mais uma vez, os defensores desse tipo de composições vão falar sobre a liberdade de expressão. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que o senhor conseguiria desmistificar até onde vai a liberdade e até onde não vai? Muito fácil, não existe nenhum direito absoluto que está previsto na Carta Magna, na nossa Constituição de 88. Então não há como a gente prestigiar e sobrepor o direito à liberdade de expressão com apologia ao crime. Haja vista que a liberdade de expressão, você emite uma opinião sobre determinado assunto ou determinada convicção. Uma opinião pessoal, veja só. E enquanto que a apologia ao crime, você põe em risco a coletividade. Né? Então, todas as pessoas elas passam a ser vítimas quando se faz apologia ao crime, quando se faz apologia ao tráfico de drogas, quando se faz apologia ao uso de arma de fogo, que é o que esses marginais que se dizem MCs fazem. Né? Eu digo MC porque a maioria são cantores de trap. O que eu não estou fazendo é criminalizar o cantor de trap, não é isso?
é que a maioria dos MCs que fazem apologia ao crime são cantores de trap. Um deles, inclusive, que tem o nome da nossa lei aprovada recentemente em Maceió, é o Oruan, que é filho do Massinho VP, que é um dos líderes do Comando Vermelho, a facção criminosa mais violenta que temos no país. É mais violenta, inclusive, do que o próprio PCC. Apesar do PCC ter um domínio territorial maior, o Comando Vermelho é a facção criminosa que tem mais indicadores de violência. Vou além. O Oruan ainda tem tatuado em seu corpo, se tem ideia do personagem que o seu tio, que é o Elias Maluco, que foi um dos autores do homicídio do jornalista Tim Lopes, que foi queimado vivo no micro-ondas, chamado micro-ondas, né? Lá numa comunidade no Rio de Janeiro. Então essa é a peça que fica propagando através das suas letras musicais o crime organizado como algo positivo para a comunidade, algo positivo para a sociedade, quando na verdade isso é uma tragédia social grotesca. Então não há como a gente defender que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, coisa nenhuma. Isso é apologia ao crime e tem que ser debelado pelo poder público. O senhor é combativo com a criminalidade, né? O senhor atua contra a criminalidade. E como é que o senhor faz para se resguardar contra possíveis retaliações? Primeiro, Deus, a gente tem que ter uma proteção divina, orar muito para que o nosso Pai possa nos proteger, senão a gente não vive, irmão. Quando você vai enfrentar um sistema que é formado por diversos marginais que não tem nada a perder, ou você confia na proteção divina e toma, evidentemente, cuidados e cautelas necessárias, ou você não vive. Então eu parto desse princípio. No início, inclusive, da atividade policial, eu tinha bastante receio de sair, ficava meio que com pânico. E depois eu comecei a trabalhar minha mente, ora, meu irmão, ou eu vivo, ou então saio da profissão. Evidentemente, não iria sair da profissão, que é a profissão que eu amo exercê-la, e aí achei por bem modificar a forma de fazer essa leitura. Portanto, hoje sigo fielmente combatendo a criminalidade através da polícia, né? E também em todas as vertentes, inclusive na política também. Está aí a lei anti-Oruan, né? Que é o assunto que estamos tratando aqui, que é uma vertente de combate à criminalidade, no que diz respeito, né, a vedar a apologia ao crime, às facções criminosas aqui, em especial na capital Maceió, né, porque é onde a lei tem vigência. O senhor tinha uma visão da política antes de entrar. Agora o senhor está dentro da política no cargo e na função de vereador. O que muda e o que permanece na visão do senhor? A política é algo muito difícil do seu ponto de vista da realização, né? A gente, enquanto cidadão, a gente vê que é muito mais algo burocrático, que realmente tem pessoas que só pensam no poder, poder pelo poder, pensam em outras, enfim, tem outros objetivos que não cuidar das pessoas. Mas a política, repito, é um instrumento de transformação social. É através da política que a gente consegue fazer com que a vida do cidadão melhore. Então, se a gente tem um cidadão que reside ali no conjunto, no bairro Brisa do Lago, né, tá vivendo ali à margem do Estado, e a gente tem uma boa política agindo naquele local, instalando biblioteca, instalando quadras de esporte, a gente instalando unidade de saúde, promovendo saneamento básico, promovendo iluminação pública, fazendo com que aquele jovem tenha atividade esportiva no contraturno da sua escola, eu tenho certeza que aquela comunidade vai melhorar a qualidade de vida. Aqueles jovens que antes poderiam ir para uma roda de fumo, ou então ser aliciados facilmente pelo tráfico de drogas, ele vai ter um bom caminho para seguir na vida. E se a gente insere aí também nesse contexto a religião, né, como forma de trabalhar a espiritualidade dessas pessoas, a gente tem notoriamente um caminho a seguir, um caminho positivo, sabe, Flávio? Essa é a boa política. Então é essa política que eu acredito e é essa política que eu exerço diariamente, né? Mas dizer que a política é essa maravilha, dizer que todos os políticos exercem esse trabalho, estaria mentindo, né? A razão pela qual existe tantas e tantas críticas à política, né? E aí eu prefiro distinguir. Vamos fazer críticas aos maus políticos. Vamos acompanhar quem são os bons políticos e os maus políticos, para que a gente não põe todos na mesma vala e acabe prejudicando esse instrumento de transformação social que, inevitavelmente, é a política. A gente depende da política para melhorar a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida dos nossos filhos e da nossa cidade. A gente tem acompanhado também nas redes sociais do senhor o combate aos usuários de drogas e aos que perambulam pela cidade
de Maceió. A que o senhor atribui a esse índice que tem aumentado tanto na cidade de Maceió, que é a cidade de atuação do senhor, de tantos moradores, inclusive imigrantes de outras cidades para lá? Verdade. Um dos fatores, sem sombra de dúvida, é a desigualdade social, que põe muitas pessoas nas ruas, né? Mas outro fator, inevitavelmente, é a droga, né? A disseminação do uso de entorpecentes, essa romantização de que droga é bacana, tem que legalizar a maconha, essa marcha de maconha, essa fuleiragem que tem aí no país inteiro, quando na realidade o poder público não tem capacidade de cuidar dos drogados que tem atualmente, poxa. Como é que a gente vai fomentar o aumento de usuários se a gente não tem como cuidar dos atuais? E essa dificuldade eu venho enfrentando diariamente, Claudinho, pois a gente começou a atuar nesse segmento, né, social, justamente que vários dependentes químicos que precisam de tratamento, sejam voluntários em comunidades terapêuticas, sejam involuntários em clínicas de tratamento para dependente químico, e não tem vaga suficiente. Essas pessoas acabam ficando desamparadas nas ruas, porque muitos deles entram no crack, e quando entram no crack, Flaudísio, quebram-se todos os ciclos sociais daquela pessoa. O camarada vai sair de casa, ele vai sair do trabalho, ele vai deixar de frequentar a igreja que frequentava, os locais de prática de esporte que frequentava, ele vai para a rua viver como um zumbi. É isso que o crack faz. Você não vê, eu ouso aqui, desafio, me mostrar um usuário de crack, né, assíduo, que seja um bom profissional. Não existe. Você pode até me falar de um maconheiro, um usuário de cocaína, agora de usuário de crack não tem. O crack destrói todos os laços sociais da pessoa. Então esse indivíduo, ele vai para as ruas, não tem emprego, não tem mais laço familiar, e aí o que é que acontece? Fuma a pedra durante todo o dia, e chega um momento que não tem mais grana para comprar essa pedra, né? Uma pedra custa em torno de R$10, e o efeito passa rápido. Chega o ápice, logo em seguida cai e entra uma depressão e ele tem a vontade de usar novamente. É uma droga depressiva. Então, portanto, ele vai para a prática de crimes, né? Alguns promovem medicância, né? Atuam como flanelinha, catam reciclado, mas outros vão para a criminalidade. E aí promovem arrombamentos, promovem assaltos, promovem um verdadeiro caos na cidade. Então, esse é o nosso trabalho, acabar, exterminar com as cracolândias que vem se formando em Maceió, para que essas pessoas possam ser tratadas, né? Aqueles que precisam de tratamento sejam tratados e aqueles que precisam de cadeia que possam ir para a cadeia. O que a gente não pode é permitir que fique um ambiente, como a gente tem em São Paulo, né? Tínhamos em São Paulo, graças a um trabalho do Tarcísio e do prefeito atual, Ricardo Nunes, foi acabada, né? Foi extinta a Cracolândia lá, trabalho que foi enfrentamento, né? Justamente a essa Cracolândia. A gente não tem como permitir, portanto, que se crie um território livre de uso de drogas, livre de tráfico de drogas, e com que esses usuários saiam por aí à noite arrombando estabelecimentos comerciais. Isso é inaceitável. O poder público tem o dever de agir. Não pode permitir que existam Cracolândias na cidade. Felizmente, na última semana, conseguimos acabar com a primeira Cracolândia do nosso mandato, um trabalho nosso, junto com a Prefeitura de Maceió, que foi lá na Praça Sinibu. Não sei se você sabe onde fica, ali no centro, uma praça histórica que, poxa, já foi reformada e estava completamente ocupada por mais de 20 barracos de pessoas em situação de rua, de dependentes químicos, de noieiro, de traficantes, enfim. Um local que era destinado ao convívio social que estava erroneamente ocupado. E a gente, com a nossa cobrança, com o trabalho do nosso gabinete, indo lá persistentemente, conseguimos fazer com que a Prefeitura agisse. Todas essas pessoas foram acolhidas, receberam aluguel social, outros foram para tratamento, e todos os barracos foram removidos pela Prefeitura, o que a gente recebeu com muita felicidade. É quanto tempo no mandato de vereador? Estamos no 7º mês, né? 6 meses e 15 dias. Pronto. Por que da pergunta? Em tão pouco tempo, diga-se de passagem, mas o senhor que está na vivência, né, sabe os dias e as dores que tem passado para conseguir ser tão atuante, surge aí a cogitação de disputar, possivelmente em 2026, aí o cargo de deputado estadual. Como é que o senhor vê essas cogitações? Flávio, tem muitas pessoas me questionando, incentivando. Eu fico muito feliz, né? Porque é sinal que o trabalho está sendo reconhecido e a gente está atingindo o nosso objetivo, que é servir a população de Maceió, do estado de Alagoas, né? Afinal de contas, quando se trabalha em Maceió, a gente trabalha para Alagoas, porque Maceió é a capital dos alagoanos. Então, a gente vai seguir, né, trabalhando firme, para que, se for de Deus, se for interesse da sociedade, que a gente possa servir
ao nosso estado através de outras formas, né? Eu sei que eu alcancei, para mim, o imaginável, né? Eu não sou de berço político, então, para mim, um servidor público de carreira vir a ser vereador da capital, para mim é um grande feito, uma grande realização, e hoje eu me sinto muito feliz na atividade e honrado na atividade que desempenho. Caso surja a oportunidade de ascender para um outro cargo, ficarei também muito feliz em exercer o meu trabalho, que terá uma amplitude ainda maior, né? Já vista que o vereador você só consegue exercer o trabalho ali para uma cidade, né? Enquanto que deputado você consegue já abraçar muitas outras demandas, né, em todo o estado de Alagoas. Então será uma grande honra, mas primeiro vamos focar no trabalho, né, meu irmão? Vamos plantar para depois a gente pensar nessa colheita. O senhor atua ainda como delegado? Sim, estou na Como é que atividade. faz aí para conseguir ser vereador e atuar como delegado? E como é que, se diante da lei é possível isso? Tanto é que o senhor está atuando. Mas como é que faz? Porque eu vejo muitos que, quando conseguem um cargo político, deixam aquela antiga função. E o senhor, como é que faz para conciliar as duas? A duras penas da saúde física e mental, mas a gente persiste na atividade como delegado de polícia. Primeiro que a lei permite, sim, a Constituição permite a acumulação de funções como delegado e vereador. E o que me move, sabe, Flaudísio, é o fato de odiar bandido. Eu odeio maloqueiro, odeio bandido. E assim, eu fico muito satisfeito, enquanto delegado de polícia, em continuar exercendo a prisão de delinquentes na nossa cidade. Então isso me satisfaz de verdade. Eu fico feliz quando eu pego um ladrão, quando eu pego um homicida, quando eu pego um estuprador e boto na cadeia e a gente apresenta ao judiciário e ele fica ali preso permanentemente. Então, assim, isso me traz uma satisfação e, portanto, como eu posso acumular essas funções, eu acumulo. Além do mais, na atividade policial, a gente continua a ver todas as mazelas sociais. E eu levo essa experiência para a política, para justamente, através da política, trabalhar para evitar esse tanto e tantos problemas. Né? Para você ter uma ideia, um exemplo clássico aqui que a gente consegue conectar um trabalho ao outro. Eu estou ali como delegado de homicídios, frequentemente vejo assassinatos de usuários de droga, de chamado noeiro, né, o dependente químico, enfim, como a população chama. Essas pessoas são pessoas que vivem à margem da sociedade, nessas cracolândias, se endividam com os traficantes e são assassinados. Muitas vezes acontece isso. Isso é muito frequente lá em Maceió. E aí, como político, eu vou identificar quais são essas cracolândias que estão, né, permitindo que esses usuários fiquem ali permanentemente, se endividando na droga. E aí a gente consegue, através da política, trabalhar e fazer uma realização de política pública que vai acabar com a causa do problema. É o que aconteceu na Praça Sinibu. Ali, se a gente pega a mancha criminal no entorno da Praça Sinibu, a gente vê uma mancha vermelha de assassinatos. Com muita frequência, cerca de um por mês, tem um dependente químico, morador de rua, sendo morto ali por traficantes no entorno da Praça Sinibu. Veja bem, a gente agora, com o nosso trabalho parlamentar, junto com a Prefeitura de Maceió, conseguimos acabar com essa cracolândia. Essas pessoas que lá estavam na iminência de serem assassinadas, agora não estão mais. Estão em algum abrigo público, estão recebendo aluguel social, estão numa moradia digna ou estão numa clínica de tratamento. Isso me satisfaz, sabe? Então eu poder acompanhar os dois lados da moeda ao mesmo tempo, exercendo as duas profissões. Quando o senhor fala que gosta de ver bandido se dando mal, né? E a gente tem acompanhado as redes sociais, gravamos um bate-papo aqui com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, doutor Gustavo Xavier. Grande abraço, doutor Gustavo Xavier. Doutor Igor Diego também, sim, gravamos aqui. E recentemente nós gravamos com o doutor Antônio Miguel, né, que é delegado da Polícia Federal, que hoje está aposentado. E eu falava, e ele falava também, sobre a atuação dele na Operação Taturana. E o senhor, quando fala que é persistente na luta contra o crime, eu sempre ressalto, e falei no primeiro episódio, e vou trazer aqui mais uma vez, a atuação do senhor, juntamente com o delegado Fábio Costa, na atuação lá de Santana, do Ipanema, conhecida como Cavalo de Troia. E eu queria que o senhor trouxesse aí, porque tem muita gente que está nos seguindo, é novo no canal, se eu falasse um pouco dessa operação. Na época o senhor era delegado de Arapiraca? Estávamos na DEIC. Na DEIC. E aí vocês fizeram essa atuação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação, que na época era o antigo cangaço, o novo cangaço, né? Novo cangaço. Falasse um pouco sobre essa operação. O extinto novo cangaço. Então, Flaudísio, ali foi uma operação que marcou a nossa carreira policial. Foi, sem sombra de dúvida, digamos assim, a operação de maior risco às próprias vidas, né? Tanto a nossa, como o delegado Fábio Costa, a minha, como também todos os policiais envolvidos na operação. A Cavalo de Troia surgiu com o objetivo de monitorar os assaltantes de banco que estavam aterrorizando
o interior do nosso estado de Alagoas, inclusive municípios aqui próximo a Arapiraca. E então a gente fez diversas incursões, umas inclusive aqui ainda em Arapiraca, outra em Craíbas, em esconderijos que esses criminosos utilizavam, tanto antes da prática criminosa, ou seja, antes do assalto a banco, como também posteriormente aos assaltos. E então, o que acontecia? Qual era a estratégia deles? Eles sempre alugavam uma chácara ou se apropriavam de uma casa na zona rural, em estradas vicinais. E nas entradas dessas estradas vicinais sempre colocavam olheiros, pessoas, né, do seu controle, que faziam com que toda vez que entrasse uma viatura, eles comunicavam aos criminosos lá da chácara principal, que era o paiol deles, e eles vazavam. Chegamos um dia a entrar numa casa aqui em Arapiraca, numa chácara, né, numa zona rural, e encontramos explosivos, encontramos ainda algumas munições, não encontramos armas de fogo, porque eles já tinham levado, e não encontramos bandidos, justamente porque eles tinham fugido por conta desses olheiros. E aí pensamos na Cavalo de Troia. A gente passou a monitorar essas quadrilhas e definimos que, olha, quando formos acessar esse local, não iremos utilizar viaturas. A gente tem que utilizar algum veículo que não chame a atenção dos marginais. Foi quando, então, a gente teve o assalto a banco em Águas Belas, Pernambuco, exercido pela quadrilha que estávamos monitorando, inclusive tinham arapiraquenses lá na quadrilha, e então a gente, monitorando esses criminosos, identificamos que eles vieram para uma chácara na área rural lá de Santana do Ipanema. Foi quando então a gente conseguiu um caminhão-baú e fizemos o monitoramento, né, dessa região, onde era essa chácara, tal, vimos o ponto de acesso, etc. E acionamos o apoio aéreo no dia, reunimos todas as equipes da DEIC e decidimos agir, né? Rapaz, vamos fazer essa incursão. Vai ser uma incursão de elevadíssimo risco, mas a única forma de dar certo é a gente adentrando no baú do caminhão, para que então todos os policiais possam acessar o local sem serem vistos. Foi quando então a gente acessou e entramos, né, nesse caminhão. Eu lembro que a gente fez uma grande oração dentro do caminhão, inclusive do baú do caminhão, que não tinha visibilidade alguma para externo, né, cara? Esses caminhões próprios de mudança, enfim, de transporte de carga. E aí fizemos uma oração, pedimos a Deus proteção e aí então nosso condutor foi levando o caminhão até as proximidades dessa residência, alinhando-se com o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública que vinha dando cobertura na parte superior. Pois bem, nosso receio era começar a receber tiro dentro do caminhão e não poder nem atirar de volta. Porque se atirasse, o tiro de fuzil, ele vara aquela lataria de caminhão e varava também o colete que estávamos. O colete balístico da gente não tinha capacidade de segurar tiro de fuzil, e a gente sabia que eles tinham tiro de fuzil, eles estavam utilizando o fuzil, inclusive 762, 556, porque no dia anterior eles estavam em Águas realizando assalto a banco com o fuzil. Então havia essa certeza. Portanto, quando esse caminhão se aproximou dessa chácara lá na área rural de Santana do Ipanema, o helicóptero também começou a sobrevoar a casa, a chácara. Foi quando então chamou mais atenção o helicóptero do que o caminhão. E aí os criminosos, em vez de atirarem no caminhão, passaram a atirar no helicóptero. Felizmente não atingiu nenhum policial que estava lá na aeronave, e então foi tempo de nós desembarcarmos e aí continuarmos a troca de tiro com aqueles criminosos. E fomos acessando, fomos progredindo. A gente foi muito sábio no que diz respeito à estratégia de avanço, né? A gente utilizou aquele anteparo, que é tipo um córrego ali que tinha nas margens da pista. Ficamos ali um certo tempo combatendo ali com uma certa proteção, porque havia um anteparo, né, de areia, enfim. E aí a gente, inclusive, via com muita frequência tiros batendo na próxima gente, né, que a poeira subia. Então, assim, foi um momento de pânico mesmo. O cara pensava, rapaz, é capaz de eu morrer aqui, nesse negócio, mas graças a Deus a gente foi avançando, progredimos, fizemos a contenção, os criminosos foram neutralizados, né? E o helicóptero também pousou lá depois, e a gente achou uma quantidade exorbitante de explosivo, naqueles tubos de explosivos, espoletas, armamento pesadíssimo, né? Foi feito um vídeo e foi divulgado à imprensa na época, todo o armamento que aquela quadrilha utilizava, além do dinheiro, né? Tinha bastante dinheiro,
que foi subtraído lá de Águas Belas, e foi apreendido e também podemos devolver à agência bancária lá. Então, assim, foi uma operação de elevadíssimo risco, mas de bastante êxito. Tanto é que após essa, tivemos mais umas outras 2 ou 3, uma delas em Jirau, outra em Arapiraca, e desde então não teve mais assalto à banca aqui no nosso estado, graças a Deus. Parabéns ao senhor, parabéns também ao doutor Fábio Costa, né? A gente sabe que não é fácil. E a todos os guerreiros das equipes. E a todos que estiveram. Eu tive aqui também, bati um papo com o pequeno, né? O Clebson Caveira, e ele disse que também esteve no dia dessa operação. Nossa, né? Que Deus continue abençoando os guerreiros, né? Que tem lutado. Os super-heróis sem capa, né? A gente fala tanto de super-heróis dos filmes, né? E a gente tem super-heróis aqui do nosso lado. Eu costumo dizer, vida longa aos policiais e vida curta aos marginais. Coisa boa, coisa boa. O senhor recebeu um título, né? Cidadão honorário, né? Recentemente. Como foi aí receber esse título? Foi uma satisfação muito grande, né? Eu sou nascido em Aracaju, Sergipe. Apesar de ter tornado profissional aqui, delegado de polícia aqui no nosso estado de Alagoas, ter 2 filhos alagoanos. Então, assim, virei alagoano de verdade, né? Alagoano honorário. Isso me traz uma felicidade muito grande, porque é o estado que eu decidi servir a minha vida inteira como agente público, é o estado que eu decidi criar meus filhos, ter os meus filhos, os 2 já nasceram aqui, e também criá-los, e é o estado pelo qual me dedico, né, diariamente. Então, assim, ter essa honraria é muito gratificante, pois é a certeza que a gente está seguindo no caminho certo. Coisa boa, coisa boa. Tem muitos jovens que estão nos assistindo e eu sempre faço essa pergunta e ressalto mais uma vez e peço que o senhor aconselhe aí muitos jovens que estão nos assistindo, às vezes de classe baixa, e tem um sonho, galga aí ser policial, ser delegado, galga mudar de vida através dos estudos, mas muitas das vezes é desestimulado pela sua real situação financeira. O que é que o senhor diria aí para essa juventude que está nos assistindo? Meu irmão, eu sou o maior exemplo disso, olha. Pense num cara que não tinha perspectiva no que diz respeito a se tornar autoridade, se tornar policial, coisa nenhuma. Filho de uma servidora pública batalhadora, filho de um pai batalhador, e que foi incentivado a estudar. Agora, a educação foi muito importante. Felizmente, meus pais investiram em educação, né? Sempre cobraram. Minha mãe mesmo, eu lembro, o Flávio diz, rapaz, proibia de sair. Às vezes, o cara, 3º ano, 2º ano, queria sair para curtir, né? Tá naquela fase da adolescência, no ímpeto, né? Ávido a conhecer coisas novas e namorar e tal. Minha mãe ali, segurando a rédea mesmo para fazer com que eu estudasse, né? E tirasse notas boas. Aquilo ali foi fundamental para mim. E construindo essa base, né, através do estudo, eu tive esse incentivo para estudar também para fazer concurso público, né, como eu disse, minha mãe é servidora pública. Foi quando então, assim que eu entrei na faculdade, me formei na escola, eu passei a estudar para concurso público. 2 anos depois, consegui passar para soldado do Corpo de Bombeiros e então segui a carreira pública. Até que me tornei servidor do Tribunal de Justiça, depois delegado de polícia, tudo através do estudo. Nunca foi com a ajudinha de ninguém, com um empurrãozinho político, com ajeitadinho, nunca. Foi através da educação que, graças a Deus, meus pais conseguiram me dar, né, incentivar e cobrar. E então, assim, meu amigo, você que está aí, tem um desejo de ocupar algum cargo público, vá em frente, porque ninguém nasce juiz, ninguém nasce delegado, ninguém nasce bombeiro, ninguém nasce enfermeiro, todo mundo nasce igual, né? O que é necessário é seguir o caminho correto, e o seguir o caminho correto é através da educação. Quantos anos o senhor tem de polícia? Tenho 12 anos de atividade policial. 12 anos. Eu bati um papo aqui com o Coronel Newton Rocha, né? Grande abraço, Coronel. E ele falava um pouco da diferença na atuação dele como militar, de quando ele iniciou para a atuação hoje. E aí eu queria ouvir do senhor, enquanto policial civil e delegado de polícia, o que muda da época que o senhor iniciou para hoje na atuação contra a violência e contra os criminosos? Em 10 anos eu posso dizer, Claudio, que a gente teve que mudar bastante para se tornar uma polícia mais técnica. No âmbito da polícia civil, a gente tem um sistema muito garantista no Brasil, né? A gente sabe que temos brilhantes advogados, dentre os quais é o Dr. Raimundo Palmeira, né? Boa, grande Dr. Raimundo Palmeira. Vem com frequência aqui. Então, os advogados, eles sabiamente, exercendo o seu papel constitucional, eles trabalham identificando erros da investigação, fragilidades, de modo a desconstruir o trabalho que é feito, né, na investigação, pela acusação do Ministério Público, pautada na investigação policial,
e assim galgar a absolvição do seu cliente, do réu no processo penal. Pois bem, para que então a gente tenha efetividade no nosso trabalho, eu costumo dizer que não basta a prisão do indivíduo. É preciso a gente fazer com que ele seja condenado, caso seja realmente autor de um crime. E, para tanto, a gente tem que melhorar muito no trabalho para produção de evidências técnicas, produção de provas materiais, para não ficarmos reféns mais de prova testemunhal. Antigamente, se dizia muito que a prova testemunhal é forçada, assinou o papel e nem leu, foi enrolada lá na delegacia. E então, quando isso ia para o júri, né, ou então para o processo penal, isso era desconstruído. Hoje não, hoje a gente trabalha de forma muito mais técnica. Todos os depoimentos são gravados, né? Esses depoimentos ficam sob sigilo. A gente produz prova técnica de DNA, de identificação por impressão digital. A gente pega identificação através de geolocalização. A gente pega câmeras de vídeo monitoramento, prova testemunhal também, mas essa é com menor significância e menor peso probatório hoje para nós. Então, tudo isso fez com que a gente avançasse numa seara de investigação muito mais técnica, para que a gente produza um resultado mais eficaz. Afinal de contas, não adianta nada a gente trabalhar, se esforçar, aprender, para no outro dia o indivíduo ser posto em liberdade e absolvido futuramente. Então, essa foi a grande mudança em 10 anos. A Polícia Civil, no âmbito do estado de Alagoas, se transformou numa polícia muito mais técnica e preparada para as suas investigações. Existem pessoas irrecuperáveis na concepção do senhor como delegado de polícia atuando contra o crime? Ou todo ser humano, se cometer um erro, ele pode lá se redimir pela experiência do senhor? Não, existem pessoas irrecuperáveis e eu acredito, inclusive, que o Brasil deveria adotar a prisão perpétua. Não vou dizer pena de morte, porque a Constituição não permite, mas é discutível a prisão perpétua. Existem pessoas que têm a mente voltada ao crime. A gente tem um serial killer aqui que matou pelo menos 20 pessoas. Como esse indivíduo vai se recuperar? A gente tem cidadãos como o maníaco do parque, lá em São Paulo, que matou 8 mulheres, foi condenado por todos esses homicídios, que está prestes a ser posto em liberdade, inclusive. E a própria advogada, o próprio médico que o acompanha diz: esse cara tem uma mente voltada ao crime. Se ele for posto em liberdade, ele vai voltar a delinquir. Então, são pessoas irrecuperáveis. Eu estou falando de casos mais conhecidos, mas temos tantos outros, inclusive um dia desse em Flaudísio. Eu fui acionado para fazer um local de crime lá no presídio, no sistema prisional alagoano, no presídio de segurança máxima. Encontrei um preso lá que foi degolado e teve a parte do carne dos seus músculos, das suas carnes, vísceras, enfim, colocadas dentro de uma quentinha. Essas quentinhas de que preso, né, enfim, faz a refeição. E eles iam descartando, pouco a pouco, a carne desse preso no lixo, e a carcaça eles botaram na fossa séptica lá do presídio. Repara que selvageria que esses caras fizeram. Até que um dia deram por conta da falta desse preso, e aí fomos acionados, e aí os caras confessaram: não, fulano de tal morreu. E o que foi que aconteceu com fulano de tal? Aí disseram que foi por uma desavença deles lá, e um dos autores, ele disse que já tinha matado 4 pessoas dentro do presídio. Dentro do presídio ele já tinha matado 4 pessoas. Então esse cara é irrecuperável. Para ele não tanto faz, ele já está preso. Veja bem, quando a gente está aqui em liberdade, a gente tem medo de cometer um crime porque não queremos perder a liberdade. Mas esse indivíduo ele já está preso, ele não está nem aí, não acredita mais em uma recuperação, sabe? Então, assim, antes de pensar na ressocialização, que é uma das finalidades da pena, né, que a gente tem a sanção penal como prevenção, repressão e ressocialização. A gente tem que pensar na repressão, porque a sociedade não tem que pagar preço de falha de sistema de justiça, porque não ressocializou, coisa nenhuma. A gente não merece um maníaco do parque de volta na rua, a gente não merece um albino de volta nas ruas, que é o nosso serial killer aqui de Maceió, a gente não merece o estuprador de Arapiraca, a gente não merece o latrocida lá de Coité do Norte, a gente não merece que esses criminosos de alta periculosidade retornem ao convívio social e para colocar pessoas em risco, sabe? É por isso que países mais desenvolvidos adotam a prisão perpétua, justamente por identificar que em determinados casos não há como o indivíduo voltar ao convívio social. O senhor tem um olhar clínico bem mais apurado, porque atua como policial e como delegado em especial. Como identificar aquele que mente e tenta omitir um crime?
Olha, com a nossa experiência, a gente consegue ter essa sensibilidade. Primeiro que a gente faz uma leitura, eu costumo fazer essa leitura antes de iniciar o depoimento. Antes de adentrar no mérito do assunto, do homicídio, de um assalto, a gente conversa sobre amenidades, sobre outros assuntos, justamente para eu fazer a leitura das expressões daquele indivíduo. Então, se Flaudísio é suspeito de cometer um homicídio, eu não vou começar a conversa de Flaudísio sobre o homicídio. Ora, porque eu não tenho um referencial do Flaudísio ainda. Eu não tenho os trejeitos do Flaudísio. Eu não sei quando é que Flaudísio vai olhar quando ele tem insegurança. Então eu vou perguntar coisas óbvias a Flaudísio. Se eu sei que Flaudísio mora em Arapiraca, ele gosta da cidade, eu falei, e aí, Flaudísio, cidade boa Arapiraca, né? Você vai me responder com a expressão. E eu vou fazer essa leitura quando sua expressão é positiva. Quando eu faço perguntas que eu sei que você vai ser escorregadio, ainda sem ser do assunto principal, eu já começo a ter a leitura de como é o Flaudísio se omitindo, ou então se esquivando da minha pergunta. Quando então a gente vai adentrar no mérito do assunto da investigação. E aí eu já tenho uma leitura prévia do Flaudísio. Portanto, é assim que a gente consegue fazer uma entrevista, interrogatório, mais efetiva, mais eficaz, e a partir daí a gente tira as nossas conclusões e avança na estratégia das perguntas, dos questionamentos, né? Mas, claro, associado a isso, nós temos que buscar evidências materiais que se conectam à nossa linha investigativa, para que então a gente possa concluir um inquérito policial com uma robustez probatória tamanha que vai subsidiar uma condenação futura. Muito se questiona em relação a abordagens policiais, qual é o momento em que se pode neutralizar aquele suspeito ou não. Porque, por exemplo, a gente está numa rua escura, diga-se de passagem, né? E aparecem dois indivíduos de moto. E eles puxam um celular. Só que automaticamente não se sabe se é um celular. E aquela pessoa que está ali na posição de vítima, diga-se de passagem, que até o momento não se configura, ela tem uma arma. Sim. A que momento se age ou não se age? A legítima defesa, ela acontece quando a ameaça está na iminência de produzir uma violência ou então quando se produz a própria violência. Portanto, quando a gente identifica nas circunstâncias do caso que a vítima, no caso um policial ou um cidadão armado, esteve na iminência de sofrer um mal maior, como o próprio homicídio, né, receber um disparo de arma de fogo, fica evidente que, naquele caso, há uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa, e, portanto, ele não deve ser penalizado por esse ato. Teve um caso recente que aconteceu no conjunto Village Campestre, que eu atuei como delegado de polícia. E o cidadão estava na porta de casa com seu filho, quando o seu filho foi assaltado por dois marginais que estavam em uma motocicleta. Um deles continuou com a motocicleta e o outro marginal pegou a bicicleta do seu filho, uma bicicleta cara que tinha recentemente comprado, enfim. E aí os dois saíram em fuga. Esse pai do garoto colocou o garoto dentro do seu próprio carro, se armou e foi em busca da bicicleta. Quando se deparou com essa dupla, um na moto e outro na bicicleta, o da motocicleta efetuou disparo de arma de fogo. Atingiu o veículo do pai do garoto, o cidadão. Consequentemente, esse cidadão pegou a arma que detinha e efetuou disparos de arma de fogo em face dos dois, tanto do que estava na bicicleta como do que estava na motocicleta. Resultado, o da motocicleta se evadiu, conseguiu escapar, e o da bicicleta veio a ser neutralizado, caiu ali no solo e com eles foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Veja só, eu reconheci a existência da legítima defesa putativa, ou seja, uma legítima defesa imaginária diante daquelas circunstâncias. Evidentemente que aquele assaltante ele não tinha capacidade de matar aquele pai de família. Porém, diante daquelas circunstâncias, de todo aquele contexto, o pai da família imaginou, né, veementemente, que aquele marginal estava armado e que poderia matá-lo, né, ou então até mesmo o seu filho que estava dentro do próprio veículo. E assim, preservando a sua vida e a do seu filho, agiu legitimamente e neutralizou aquela ameaça. Portanto, a gente concluiu o inquérito policial pelo arquivamento e foi submetido ao Ministério Público e assim foi reconhecido. Portanto, a gente tem que observar o contexto, sabe, o caso concreto, para identificar se existe realmente uma ameaça real de promover um mal maior à vítima ou então ao policial. Se existir, eu vou sempre
estar a favor daquele do bem, né, que são essas vítimas, né, que poderiam sofrer um mal maior e felizmente conseguiram agir e neutralizaram a ameaça. E policiais, com muita frequência, são assassinados. Então não há como pensar que o policial tem que tomar o primeiro tiro para poder reagir, de forma alguma. O policial tem o primeiro dever, Flaudísio, que é voltar para sua casa, voltar para sua família. Em segundo lugar, proteger a sociedade. Então não posso esperar que um policial seja alvejado para eu poder reconhecer legítima defesa. Se estiver na iminência desse policial sofrer qualquer tipo de mal por conta de um maloqueiro, que morra o maloqueiro. Hoje a gente vê em algumas situações, né, a questão de pessoas falando, assim como a casa é asilo inviolável, o carro também ser. Em que momento aí o senhor faz essa equiparação e, se é possível, se equiparar? Essa é uma interpretação muito maléfica ao sistema de segurança, ao sistema de justiça criminal, e tem gerado sérios problemas. A casa é asilo inviolável, de fato, como está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Só que o que está se fazendo no STJ é uma interpretação de que deve existir uma fundada razão para se exercer a busca pessoal ou a busca num veículo. E essa fundada razão não pode ser uma fuga de uma blitz, não pode ser um indivíduo que jogou um cigarro de maconha ou que está saindo a fumaça dentro do carro. Eu não sei o que é fundada razão para os ministros do STJ. Certo é que, recentemente, para você ter uma ideia, um cidadão furou uma blitz, não foi aqui em Alagoas não, foi em outro estado da federação. Ele furou uma blitz, consequentemente foi perseguido pelos policiais. Os policiais conseguiram conter o cidadão e encontraram quilos e quilos de cocaína. O cidadão foi preso, foi condenado no primeiro grau, manteve-se a condenação no segundo grau no Tribunal de Justiça daquele estado e ocorreu um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E aí, lá na turma, se não me engano, na 5ª turma, foi identificado que os policiais não justificaram porque fizeram a abordagem. Não havia a fundada razão. Veja só, o cara fugiu da blitz e foi encontrado com cocaína. Óbvio que tinha fundada razão. Se não tivesse fundada razão, não haveria cocaína. E aí, resultado, foi anulado o processo penal. Poxa, o que a polícia vai fazer agora se não pode nem abordar mais marginal? É melhor fechar a porta dos batalhões, fechar a porta das delegacias e entregar na mão desses ministros, para que eles, como salvadores da pátria, tomem conta desse país. Porque desse jeito não tem como a polícia trabalhar. Coisa boa. Como é bom. Como é bom. Toda semana ele passa aqui. Como é bom estarmos aqui, né, conversando com o Dr. Tiago Prado. Que honra, né, tê-lo aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Estamos chegando próximo ao término do nosso episódio, né? Mas temos ainda algumas perguntas, né? Que coisa boa ter o senhor por aqui. A gente vê hoje, né, uma discussão muito grande sobre câmeras, Sim. né, para utilizar no uniforme, no fardamento de policiais, né? Em especial militares, diga-se de passagem. O senhor, como político, né, e como delegado de polícia, como é que o senhor vê essa realidade? Olha, Flaudiz, eu primeiro já vou logo dizendo que eu reconheço que existem erros por parte da polícia. Sou policial e reconheço que as nossas forças de segurança eventualmente erram. Fato. Só que não erramos sós. Nós erramos como qualquer ser humano, como qualquer categoria, como qualquer profissional, seja público, seja privado. Da mesma forma que um professor erra ao amarrar uma criança autista, como foi um caso que retratado nesse domingo no Fantástico, erra um médico que atua com negligência e um paciente morre, erra um enfermeiro, erra qualquer profissional. Ok? Partindo dessa premissa, por que somente o policial vai usar a câmera no peito? Não há uma lógica. A justiça defende tanto a igualdade, a isonomia, e essa ideia insana partiu justamente do Poder Judiciário, né, através do CNJ. Então, assim, a câmara corporal nos policiais, ela vai acabar fazendo com que haja, de certa forma, um freio no trabalho operacional, sem sombra de dúvida. E quem vai sofrer com isso é o cidadão, né? Somos todos nós, que a sociedade ela sofre quando a polícia ela trabalha, sabe, repreendida, com rédeas curtas, porque aí não há mais como você abordar um carro que está furando a blitz, porque o Superior Tribunal de Justiça entende que não deve ser abordado, não há como você adentrar numa casa de um cidadão que está ali dando tiro para cima, porque a justiça entende que ele não, a casa é asilo inviolável. Você, se for abordar alguém
e agir com energia necessária no momento da abordagem, vai ter uma ruma de julgador analisando do seu ar-condicionado do gabinete. Eita, esse policial aqui se excedeu, vamos puni-lo, vamos colocar na corregedoria, vamos fazer com que ele responda por abuso de autoridade. Então o policial vai pensar, por que eu vou fazer dessa forma? Por que eu vou agir para defender a sociedade se quem vai, desculpa a expressão, quem vai se lascar sou eu, respondendo procedimento, respondendo ação penal. Eu vou fazer o café com leite. E quem é que vai perder? Quando o policial faz o café com leite, não é o policial não, porque ele vai receber o mesmo salário dele. Quem vai perder é a sociedade, sem sombra de dúvida. Então eu sou contra, não é à toa que outros estados não adotaram a Câmara Corporal. Está aí o governador que é referência em segurança pública, em gestão de segurança pública no país hoje, que é o Ronaldo Caiado. Ele já garantiu que na polícia dele não vai ser colocada a Câmara Corporal. Eu até diria, vamos colocar a Câmara Corporal nos policiais, agora vamos botar no mesmo dia, vamos colocar nos políticos, vamos colocar em todos os profissionais, vamos colocar nos juízes, vamos colocar nos promotores, afinal de contas, sabemos que todos erram, todos incorrem em erros e não há por que a gente colocar esse instrumento de defesa social somente nos policiais. A gente sabe que existem investigações policiais que duram muito tempo, né? Dentre tantas investigações policiais do senhor, qual uma que durou bastante tempo aí? Quanto tempo foi? Olha, foi um caso bastante emblemático que a gente, inclusive, não conseguiu solucionar. Digamos assim, é um caso que me marcou na carreira, que é do Alan, um garoto Alan, salvo engano, o sobrenome dele é Alan Teófilo. Ele tinha ido para a casa de um amante, lá em Satuba. Ao sair de sua residência, foi para a casa da amante. Ao retornar para sua residência, foi pegar um atalho ali por um canavial, ali próximo à Nova Satuba. Um canavial que tem ao lado dos condomínios que ele residia. Quando ele estava retornando para casa, ele tirou foto desse canavial, mandou para um grupo de amigos e disse, olha aí o que a gente não faz para pegar uma namoradinha e tal. Esse foi o último contato dele. O carro dele nunca apareceu. Ele nunca apareceu. O aparelho celular nunca apareceu. A gente trabalhou em comissão de delegados, inclusive, para desvendar o mistério desse caso, do sumiço do Alan. E assim, os pais ficaram, né, claro, evidentemente, como todos os pais, horrorizados com a situação, com o fato de não ter notícia, com o fato de não ter uma conclusão para essa investigação. Fizemos todas as diligências possíveis, imagináveis e lícitas para tentar, né, identificar onde estavam algum desses elementos, né? O corpo, o carro, o celular, e nada foi possível, nada foi encontrado. Então, assim, esse foi um caso que foi bastante longo, né, sob o ponto de vista de investigação, foi o mais longo da minha carreira, mas que, infelizmente, a gente não chegou numa conclusão. Infelizmente, a nossa profissão tem disso, né? Nem sempre a gente consegue êxito, por mais que haja esforço, por mais que haja dedicação. E esse é um dos casos que foi bem complexo e que, infelizmente, a gente não chegou ao desfecho. E até hoje o garoto não foi encontrado, a gente não sabe efetivamente o que aconteceu. Claro que foram desenhadas algumas linhas, algumas possibilidades, né, mas a gente não conseguiu chegar na autoria delitiva. A gente sabe que a atuação da polícia ela é forte no estado, diga-se de passagem por aqueles policiais que guerreiam todos os dias, mas a gente sabe também que o crime organizado ele está sempre tentando fazer manobras, tentando aí desconstruir, né? O senhor falou sobre essa questão das músicas, falou sobre a questão do uso da droga, infelizmente muitos jovens têm entrado por esse caminho, e eu queria aí que o senhor aconselhasse, né, como delegado de polícia, como pai e como político, ao jovem que está nos assistindo, que às vezes tem aquele colega que não é de classe baixa, mas é de classe média, que tenta passar uma inversão de valor. Olha, prova o primeiro, você vai gostar, vamos ali para tal lugar, e às vezes, quando entra, é um caminho sem volta. Queria que o senhor aconselhasse essa juventude. Meu amigo, primeiro pergunto, você conhece algum drogado que se deu bem na vida, que hoje é referência para todos nós, da sociedade? Eu tenho certeza que não. Então, assim, quando alguém chegar e lhe oferecer qualquer tipo de entorpecente, qualquer tipo de caminho errado, recuse imediatamente.
porque isso não vai lhe trazer absolutamente nada benéfico. Você não vai orgulhar seus pais, que são as pessoas mais importantes da sua vida. Isso não vai lhe engrandecer. Tudo isso que é bacana, que faz um legal, a mulher gosta, é balela. Ainda que tenha um momento do ápice daquele entorpecente, aquilo vai detonar a sua mente. Com o tempo você vai ficar viciado. Com o tempo você não vai conseguir mais fazer as atividades que você faz habitualmente, como prática esportiva, convívio social, convívio familiar. Muitas vezes você vai fracassar no vício e você vai ter um caminho muito ruim. Muitas vezes você pode incorrer em dívida, seus pais não vão ter grana para pagar a dívida que você vai adquirir com droga, você pode vir a ser assassinado, ou então você pode vir a cometer algum assalto para sustentar esse vício. E aí você vai encontrar com o delegado Thiago Prado ou com algum outro policial na delegacia, porque você vai ser preso. Então, não aconselho que você vá para o mau caminho. Vá estudar e ser alguém na vida, que é o melhor que você faz. Coisa boa. Quais são as prospecções futuras, doutor Thiago? Então, Flaudir, vamos seguir trabalhando, né? Eu estou muito satisfeito exercendo essas duas atividades. Pai de duas crianças maravilhosas, então estou muito feliz na vida privada, na vida profissional. O momento agora é de trabalhar e deixar nas mãos de Deus, né, que vai. Qual a pergunta que eu não fiz ao senhor que você gostaria que eu tivesse feito? Sei, foi um bate-papo bem amplo, né, bem diversificado. Não, nesse momento não me vem à mente, não. Ah, coisa boa, coisa boa. Eu queria só que o senhor ressaltasse mais uma vez uma música. Ah, uma música a Tempos Perdidos, Legião Urbana. A mesma do bate-papo. Eu adoro essa música, a letra é muito boa. Uma cor. Cor preto. O livro. Livro, Arte da Guerra, até quase citar um hoje que está na sua prateleira aí, um grande livro de estratégia, vale a pena a leitura. Só que o que eu li foi o de Sun Tzu, esse é o de Maquiavel. Boa. Uma música, já foi falado, né? Um time. Um time CSA, nosso azulão, forte. Coisa boa. Doutor Thiago Prado, que honra tê-lo aqui. Considerações finais. Meu amigo, primeiro eu quero vir a terceira vez. Me de busca! Quero vir a terceira vez, aqui é um dos melhores formatos de podcast, sem sombra de dúvida. Me perdoe aí alguém do interior, mas aqui é o melhor podcast que tem no estado de Alagoas, meu irmão. Do que eu fui interior, rapaz, realmente, Flaudir, não tem melhor. E ainda mais nesse mega estúdio, né, agora. É sempre uma conversa muito boa, você é um cara muito agradável, simpático, né? É assim, parceiro da segurança pública. E eu tenho certeza que qualquer profissional de segurança pública que sente aqui vai ser muito bem tratado. Então, é uma satisfação imensa. Vamos seguir trabalhando, sempre à disposição, para que a gente possa fortalecer a segurança da nossa cidade, né, do nosso estado, e assim melhorar a vida de todos nós. Coisa boa. Quero agradecer ao senhor mais uma vez. Muito obrigado. Sei que a agenda do senhor é concorrida e corrida, né, mas tirar um pouquinho do seu tempo para vir aqui. Muito alegra a gente e eleva o nível do DDI Podcast. Muito obrigado. Valeu. Você aí, todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui. Cada convidado que vem inspira outras vidas. O objetivo do DDI é isso, né? Ser vida em outras vidas, o podcast das autoridades. Os melhores estão aqui. Boa. Se inscreve, compartilha, comenta, para que mais vidas possam ser impactadas. E é isso. Valeu!